Qual o problema com os sindicatos no Brasil? O problema é o seguinte: os sindicatos, em sua grande maioria, não representam mais as demandas do trabalhador. E a gente tem que discutir isto sim. Isto é pauta sim, porque este assunto é delicado. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: o sindicalismo precisa de uma reforma. Nós precisamos reformar o sistema sindical. A primeira coisa é que, se você quer ser sindicalista, no meu ponto de vista, não deve usar da política partidária para a sua ação sindical. Os partidos políticos minaram o campo sindical. Se você quer ter um partido, quer participar de um partido político e ter uma vinculação sindical, separe a tua vinculação partidária com a tua vinculação sindical. É o mínimo que a gente pode exigir. Outra coisa, dentro do sindicato não pode ter partido. Esse lugar sim é que não pode ter partido. E o PT encampou os sindicatos através da sua CUT. Esta mesma que parece estar vendendo aí patrimônio, está demitindo gente, porque as vacas magras estão começando a vir para o lado da CUT. Então assim, né, gente, vamos combinar, o sindicalismo brasileiro precisa de uma ampla reforma. Uma reforma que tire gente que quer ter boquinha no sindicato. É isso mesmo, boquinha. Por exemplo, aqui no CEPERS, aqui no Sindicato dos Professores, eu conheço os dois cidadãos, sim, basicamente, que em escolas eles não servem para nada. Quando são nomeados, eles não podem ser demitidos e tal, o que é importante, a estabilidade do serviço público. Mas esses cidadãos não servem para absolutamente nada. E então eles estão lá, né, contando o número. Essa que é a verdade. Então eles vão para o sindicato, porque daí eles também, assim, eles conseguem fugir da sala de aula, ganham uma boquinha no sindicato, ganham o mesmo salário como se estivesse trabalhando, e estão lá, teoricamente, representando o magistério. Teoricamente, a gente sabe que eles não estão representando coisa nenhuma, eles estão representando os seus interesses. Por quê? Porque eles querem uma boquinha, eles não estão ali por um posto de representação do sindicato. É o individualismo total, é a falta de coerência total. E são os primeiros a dar discursos bonitos. Eles enganam as pessoas e estão aí enganando as pessoas. Mas teve um que eu conheci bem no campo profissional, foi meu vice-diretor. O sujeito tinha uns 4 celulares. Para cada celular era um chip, né? Também não tinha dual chip, mas enfim. Bom, o importante é o seguinte: se ele tem 4, 5, 10, 20, para mim tanto faz. Se ele consegue pagar o celular dele, não tem nada a ver com isso, o problema é dele. Né? Se ele quiser gastar o salário dele em chip de celular, isso, o problema é dele, não tem nada a ver com isso. Aí, mas ele ficava o dia todo com aquele celular ali, atendendo telefone, ligação, fazendo ligação, e ia para o computador, né, para brincar no Facebook, o dia todo. Era o vice-diretor da escola. Aí um dia, umas meninas que eu não conhecia, assim, né, fui conversando, umas gurias legal, assim, batendo papo e tal, nessas lutas sindicais, né, e aí, conhece fulano de tal? Eu conheço, fulano tal, eu conheço, infelizmente conheço tal. Ele fica o dia todo, ele tem uns 3, 4 celulares lá, ele fica brincando com o celular o dia todo e brincando no Facebook. Quer dizer, a narrativa delas era a mesma que a minha, quer dizer, eu já conhecia, né, a figura. E é isso, gente. Esse pessoal que está no meio sindical, a grande maioria está nem aí para a questão, da categoria. O CEPERS hoje está deixando a desejar, já deixou a desejar, inclusive a partir de 2015, quando numa assembleia desmobilizou a categoria, quando a assembleia estava repleta de pessoas que já não estavam mais no meio sindical, estavam lá porque estavam sendo, né, os seus salários parcelados. E o que o sindicato fez com relação aos salários parcelados? Emitiu notinhas dizendo que isso é um absurdo? Cadê a prática disso? Cadê a ação coletiva? Cadê a construção de uma greve de base? Isso não tem, sabe por quê? Porque esse pessoal está pensando no seu umbigo, esse pessoal pensa em si. E é esse tipo de pessoal, esse tipo de pensamento que entra para dentro da política como um todo. E é esse tipo de coisa que a gente tem que barrar. Você quer ganhar dinheiro?
Não seja político, seja um empreendedor. Você quer faturar milhões? Vá trabalhar no setor privado. Lá é para isso, lá você pode ter lucro. No setor público, você pode ganhar um salário digno, um salário bom, se você trabalhar corretamente. Ok, mas viva decentemente, separando as coisas uma das outras, tendo princípios. Agora, o que acontece? Esse pessoal aí dos sindicatos, essas direções de sindicatos, são pessoas que são mantidas dentro de uma instituição privada com dinheiro público. Isso tem lógica? Isso tem coerência? Com todo respeito, o sindicalismo precisa ser refundado. Ficar nesse alçapão aí da representação, né, da contribuição sindical é um absurdo. Por que acontece isso? Porque os sindicatos não se modernizaram. O sindicato tem que ser mantido com o dinheiro do trabalhador. E se o sindicato realmente cumprir com o seu papel, eu tenho certeza que não precisaria, de fato, de dinheiro público para estar dentro dele. Nem as centrais sindicais se alimentar dos partidos políticos, porque se realmente o sindicato representassem as necessidades, os anseios das suas categorias, eu tenho certeza que eles estavam cheios. E eu tenho certeza que o dinheiro dos trabalhadores manteriam essas instituições tranquilamente, até muito melhor. Eu acho que a gente precisa de uma reforma também da nossa postura, do nosso caráter. E do caráter dessa gente também, urgente, porque me parece que falar mal de governo, dizer fora Sartori, não resolve o problema de salário atrasado. O que resolve o problema é ações efetivas. Me parece que eles não querem fazer nenhuma. Sabe por quê? Porque são aproveitadores e vivem da miséria alheia. E vivem do sufoco de gente muito pobre, de gente que precisa sobreviver, porque não conseguem mais viver, estão sobrevivendo. E esses são os aproveitadores, são os mesmos que criticam a classe política como um todo, mas se locupletam como a mesma classe política a qual eles criticam, dos seus maus atos, dos seus maus hábitos. Isso é coerente? Fica a dica.